Mateus capítulo 5. Eu quero que você me acompanhe na leitura a partir do versículo de número 14. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 14, eu quero que você ouça as palavras de Jesus. São apenas alguns versículos do Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem pode dar um amém bem forte pela palavra de Deus? Amém. Ok, queridos, antes de eu introduzir o tema, lhe dar o tema da palavra de hoje, eu já vou fazer uma pequena introdução aqui, que a gente tem algo a mais aqui para fazer nesse momento, e você vai ficar bem atento para isso, ok? Preste atenção aqui, de uma forma bem resumida, passando para você a introdução deste texto que nós lemos aqui. O que Jesus basicamente está nos dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: assim como não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, assim como não pode fazer nenhuma coisa e nem colocar uma candeia debaixo do alqueire, mas em um velador para que possa iluminar todos que se acham na casa, ele está dizendo: assim vocês, como luz do mundo, não podem ofuscar a vossa luz. Vocês precisam brilhar. Você entende isso? Vocês precisam brilhar, já que ele está dizendo, vocês são luz do mundo. Então, ao dizer não se pode esconder, Jesus ele está nos dizendo o seguinte: ele está nos dizendo que mesmo que alguém queira esconder uma candeia, uma lamparina acesa em um lugar escuro, essa pessoa não terá êxito. Porque pare para você pensar, qualquer pequena luz em um lugar escuro chama atenção, sim ou não, gente? Por menor que seja, está tudo escuro, acendeu uma luz, mas é tão pequena, não importa o tamanho, já chamou atenção. Você entende? Já fez a diferença. Por quê? Porque foi uma luz que brilhou na escuridão. E Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora preste atenção, em cima disso aqui, deixa eu lhe falar uma coisa aqui dessa primeira parte do versículo. Jesus aqui ele está nos falando de virtudes, ele está nos falando de obras, em que na medida em que nós as praticamos, elas passam a ser admiradas, elas passam a ser observadas com atenção e comentadas com louvor. Preste atenção nisso. Na medida em que nós olhamos estas obras, o que Jesus falou aqui, ele fala de virtudes, ele fala de obras, que na medida em que nós as praticamos, elas passam a ser observadas, admiradas e até comentadas através do louvor. Porque ela tem um objetivo final, Jesus disse: e assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ok? Mas preste atenção. Olhando aqui para esse contexto, aqui nós vemos aqui que Jesus, ele está falando principalmente sobre a nossa conduta como cristãos. A nossa conduta como seguidores de Jesus, ele está falando do nosso testemunho. Porque pare para você pensar, é fácil ser luz aonde todo mundo é luz. Agora ser luz onde está tudo escuro, é diferente, né? Então, apesar do contexto estar trabalhando isso, eu quero chamar a sua atenção, porque eu não quero propriamente hoje tratar sobre isso, mas eu quero me deter um pouco falando sobre boas obras, ok? Libera o tema da nossa palavra de hoje. As nossas boas obras. E a gente está trazendo aqui algumas imagens do nosso ministério Amor em Ação, né, de várias ações que nós temos feito, espalhada dentro da nossa cidade, que Deus tem nos dado o privilégio de fazer isso. Vem aqui. Glória a Deus. Amém? Só gente bonita aí. Aleluia, glória a Deus. Ainda faltou mais.
Aleluia. Grande será a tua recompensa, varão. Muito bem. Amém? Alexandre e suas boas obras. Obrigado, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu vou deixar isso bem aqui para chamar a sua atenção, tá bom? Diga as nossas boas obras, ok? Agora, me dê a sua atenção aqui, que é um assunto muito importante esse. E eu preciso da sua atenção para eu compartilhar algumas coisas aqui. Você já parou para refletir qual tem sido a principal motivação que tem levado as pessoas a praticarem boas obras? Você já parou para refletir sobre isso? O que tem mais motivado as pessoas a praticarem o bem, a fazerem coisas boas? São pelo menos duas coisas. Primeira, praticam boas obras porque querem ser salvas. Mas tem um segundo, praticam boas obras para que possam ser vistos pelos homens. E ao invés de glorificar o Pai, recebem para si. Foi Deus quem deu, mas quem foi o canal? Então, isto tem motivado muitas pessoas a praticarem boas obras. Em primeiro lugar, porque eu tenho que fazer boas obras, porque senão eu não vou ser salvo. Então, eu tenho que praticar coisas boas. Eu tenho que fazer o bem. Tem um negócio errado aí, mas se eu fizer o bem, vai compensar, né? Esse lado da balança é só coisa ruim, mas esse lado aqui, eu comecei a fazer coisa boa. Aí, tá pesando mais. Então tem muita gente acreditando que o fato de praticar coisas boas vai lhe garantir salvação. E outros, nesse caminho, praticam boas obras com a motivação de serem glorificados, de serem reconhecidos pelos seus feitos memoráveis, pelos seus grandiosos feitos. Eles estão, às vezes, em busca disso. E pare para você pensar. Sabe o que parece? Que realmente nós desejamos primeiro ser salvo, por intermédio de nossas boas obras, e também que os homens vejam aquilo que nós estamos fazendo de bom. Não é para que o Pai seja glorificado, porque Jesus disse, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na verdade, no final, se a gente for bem honesto, o papai às vezes não aparece na história. Eu pratico as minhas boas obras, aí diz Elcio, o propósito é que o Pai seja glorificado. Não é você. Você vai ser apenas um canal. A coisa não termina em você. Você não é o centro. A fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Agora, preste atenção nisso aqui. Infelizmente, nós temos vivido uma confusão doutrinária ao longo dos séculos. Vou repetir, nós temos vivido uma confusão doutrinária ao longo dos séculos, pois foi difundido de uma forma assim, muito forte, uma ideia de que a salvação se alcança por meio das obras, ou por meio das boas obras. E isso foi passado de geração para geração, sabe aquela coisa, a tradição, indo de pai para filhos e netos, e foi passado, e isso foi tão inculcado que as pessoas receberam isso como o único meio para alcançar a salvação. Então, essa confusão doutrinária, ela se tornou muito forte, passou a ser difundida isso de uma maneira muito forte. Porém, quando a reforma protestante, ela se deu início à reforma protestante, essa doutrina ela foi fortemente combatida através da bandeira de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que foi novamente levantada. Então essa doutrina de que é pelas boas obras que eu sou salvo, ela foi combatida com a reforma protestante e levantada através da bandeira de Efésios 2, 8 e 9 que foi levantada. Que bandeira é essa? Olha o que está escrito. Porque pela graça sois, mediante a, e isso não vem, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Ele está dizendo, é como se ele dissesse: Elcio, não tem nada a ver contigo. Não é pelos teus méritos, não é pelas coisas boas que tu consegues fazer, não é pelo que o teu dinheiro consegue bancar. Ele deixa muito claro: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque senão, queridos, alguns iam sobrepujar sobre outros, porque alguns teriam muitas condições de fazer muitas boas obras. Aí esses iriam encabeçar a fila do céu, né? Aí tem aqueles que não têm condições de ficar lá no final da fila. Aí ele encerra isso: não é de obras, para que ninguém se glorie. Vamos encerrar aqui esse negócio. Entende? Não é por meio das coisas boas que eu faço. Eu já contei uma história aqui, eu estava contando outro dia ali também, uma história muito interessante. Ontem, na verdade, tivemos um culto, eu estava contando uma história. Imagine, presente, tá, gente? Ganhei, aleluia. Imagine, eu ganhei essa garrafa. Agora, eu lembrei da história, eu já contei isso aqui, me permita contar de novo. Um professor tinha sua classe de alunos, era basicamente o ensino fundamental, e um dia ele vai passando, fora do horário de aula, ele vai passando no bairro que morava um dos alunos dele. E aquele aluno, quando, não sei se era o pagamento de alguma rixa entre o aluno e o professor, mas quando o professor vai passando, passa da casa do aluno, o aluno pega uma pedra e joga no professor. Pá! Jogou e correu, só que na saída o professor olhou e viu quem era. Já conhecia a peça. Viu quem era, o professor não fez caso, foi embora. Quando ele foi, no outro dia ele foi no comércio, comprou um presente e foi lá na casa daquele aluno dele. Chegou lá na casa, ele bateu na porta. Aí a mãe do menino veio atender. E ele perguntou: o fulano está aí? Ela disse: sim, está. Chame ele para mim aqui. Ela o chamou. E ele então, na presença da mãe, ele disse: fulano, eu comprei este presente aqui para lhe dar. É seu esse presente. Quando a mãe viu aquilo, ela disse: professor, ele não merece este presente, porque ontem eu vi quando ele jogou pedra no senhor. Dedo duro, né? Ela disse: ele não merece, porque ontem eu vi quando ele jogou pedra no senhor. E aquele professor tomou a palavra e disse: eu estou dando este presente para ele, não é porque ele merece, é porque ele precisa. Quando você pensar em salvação, não pense em mérito, pense em necessidade. Não de obras para que ninguém se glorie. O que é graça, pastor? Favor que eu não merecia receber. Mas Deus em si mesmo, como está escrito, capítulo 2 de Efésios, mas Deus sendo rico em misericórdia, Ele foi capaz de estender esse favor que eu não merecia receber, e nem você. Quem está me acompanhando aí, gente? Amém? Então, nós precisamos de uma forma muito clara, com muita consciência, entender isso. E tem uma pergunta aqui: por que nós não somos salvos por intermédio de nossas boas obras? Por causa do que está escrito na Bíblia. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 28. Paulo nos diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 16, é o segundo texto. Paulo, ele continua e ele diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que significa a palavra justificado? Ser considerado inocente, ser considerado sem nenhuma dívida, sem culpa, perdoado. Então ele diz: olha, você quer de fato ser justificado, ser perdoado, assim como Abraão? Creia.
Porque o homem não é justificado, aceito, perdoado, sabe, considerado sem culpa alguma por meio das suas obras, mas sim por meio da sua fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora eu quero ler com você um outro versículo que eu acho muito interessante. Olha o que está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10, me acompanha aí, olha algo muito tremendo que Paulo diz. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Segura isso aí para mim, pegue aí, pare para você refletir comigo. Olha o que Paulo disse, somos feituras dele. Com muito respeito, olhe para o seu irmão e diga, nós somos feituras. Continue olhando para a pessoa e diga, nós não somos feiuras. E tem gente às vezes está tão para baixo que não consegue se ver como feitura, se vê como feiura. A boa notícia é que você é feitura de Deus. Amém. Amém. Dê um sorriso de uma feitura de Deus aí, gente. Glória a Deus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, eu preciso destacar algo aqui neste versículo, duas coisas aqui que eu quero que nos chame a atenção. Olha o versículo, preste atenção. Libera aquela outra parte, por favor. Segura isso aí. Olha a definição da palavra feitura. É o mesmo que criatura. Pois somos feituras. Paulo, o que significa feitura? Significa feitura, é aquilo que foi feito, uma obra das obras de Deus como Criador. Entende? Então quando Paulo diz, nós somos feituras dele, ele está reconhecendo a teoria do criacionismo. Existe um Deus Criador que criou céu, terra, mar e tudo que neles há. Então ele está dizendo, nós somos uma criatura, alguém que foi criado por Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, lembra que Paulo diz, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a toda feitura, a toda criatura de Deus. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Quem é a criatura? É qualquer pessoa, qualquer ser que foi criado pelas mãos, sendo uma obra do próprio Criador, de Deus. Ok? Então pegue isso aqui, Paulo diz, pois somos o quê? Feituras dele. Só que, segura aí, só que ele não para aí. Ele diz, olha, somos feituras dele, aí ele, ponto, criados em Cristo Jesus. Libera para mim aí, olha só. O que significa criados? Alguém que foi formado, modelado, isto é, alguém que experimentou uma mudança, uma transformação completa. Pega isso aqui é muito importante você pegar isso aqui, olha aqui para mim. Feituras de Deus, em nada se difere um do outro, todos fomos criados por Ele. Agora, quando Paulo coloca um ponto e ele dá sequência, criados em Cristo Jesus, aí ele já está falando do novo nascimento. Aí ele já está falando para aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus. Você entende? Então ele diz, se você já foi regenerado, você tem sido transformado de acordo com a forma. Qual é a forma? Jesus Cristo. Fomos feitos à imagem de Deus, mas o pecado nos danificou. Aí Deus traz a forma perfeita, Cristo. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, Ele é a forma perfeita de Deus para todos nós. E nós estamos, aí de repente você diz, pastor, mas eu conheço muito crente, inclusive o senhor que ainda não está completamente mudado. Concordo. Mas a boa notícia que eu tenho para lhe dizer é que tem uma placa invisível na minha testa. Estou em obras. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele ainda não concluiu essa obra, ele ainda não concluiu, mas o Espírito Santo tem prazo de entrega, não esqueça disso, é até o dia do arrebatamento, tem que estar pronto esse negócio, sim ou não? Tem que estar pronto até o dia do arrebatamento. Então, olhe para o seu irmão e diga, coopere, irmão. Sim ou não, gente?
Olha aqui para mim, pega isso aqui. Ouça o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, fomos criados em Cristo. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando que nós éramos criaturas, feituras, que fomos comprometidos pelo pecado. Porém, por graça, nos foi concedido o privilégio de nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que ele diz, criados em Cristo. Aí ele diz, se você foi criado em Cristo, ele diz, você foi criado com um propósito. Qual? Para boas obras. Pare para você pensar. Eu fui criado para praticar boas obras. Criado em Cristo para praticar. E não usá-la como meio para ir para o céu. Entende? Não usá-la como meio para ir para o céu. Caminhe mais um pouco que você vai entender bem mais. Fomos criados em Cristo Jesus para praticarmos boas obras. Essas boas obras, elas foram de antemão preparadas pelo próprio Deus para que nós andássemos nelas. Imagine isso. Você nasceu em Cristo Jesus. E as boas obras já estão preparadas para você vivê-las, para você praticá-las, porque Deus de antemão já havia trabalhado nisso. De antemão Deus preparou, e aqui o verbo preparar significa tornar pronto, preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Agora tem uma metáfora aqui muito interessante. Quando se fala esse preparar que Deus de antemão preparou, é originário do costume oriental de enviar antes dos reis, em suas viagens, pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Então pense no tempo passado, na época originária dos costumes do Oriente, que quando o rei, ele precisava com sua comitiva passar por uma determinada estrada, muitos servos iam na frente, preparando, nivelando a estrada, para que quando o rei tivesse que passar por lá, tudo já estava pronto. Esse foi o papel de João Batista. João Batista veio como precursor, ele vem na frente preparando o caminho. O Salvador está chegando, preparem o caminho para Ele. Ele está vindo como precursor, preparando o caminho do Salvador, preparando a chegada de Cristo Jesus. Esse é o papel dele. Então, fala também de quê? De prepararmos as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e assegurar aquilo que Ele tem para nos dar. Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele diz algo muito interessante, baseado em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Olha o que ele diz, Luciano Subirá. Se é justo dizer que não somos salvos por obras, é justo também dizer que somos salvos para boas obras. Pegue isso aí, dá uma lida com calma. Se é justo dizer que não somos salvos por obras, é justo também dizer que somos salvos para boas obras. Entende? Somos salvos para praticar as boas obras. Então, isso aqui é tão tremendo para a gente entender. Tito capítulo 2, versículo 14, olha o que está escrito. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele está falando da obra da redenção de Jesus Cristo, de ter nos resgatado, de ter nos comprado, entendeu? Com o seu sangue, para que nós pudéssemos ser esse povo exclusivamente dele, como ele diz, zeloso de boas obras, ou fazer a boa obra, realizar boas obras com muita excelência. Então entenda o seguinte, as nossas boas obras, elas não têm a capacidade, nem de nos justificar, nem de nos salvar. Elas não têm essa capacidade para isso. Preste atenção que o Espírito Santo ministrou meu coração. Libera essa frase aí, por favor. As nossas boas obras só glorificam verdadeiramente a Deus a partir do momento em que já somos salvos em Cristo, porque elas passam a ser uma evidência de nossa salvação e não o meio. Você entende isso? É muito importante nós entendermos. É muito importante nós entendermos, vou repetir, as nossas boas obras só glorificam verdadeiramente a Deus, a partir do momento em que já somos salvos em Cristo, porque elas passam a ser uma evidência da nossa salvação, e não o meio para sermos salvos.
Enquanto muitos estão usando as boas obras como meio para alcançarem a salvação, outros já estão entendendo que as boas obras se tornam na vida deles uma evidência de que eles já são salvos e não o meio para alcançar essa salvação. Entende? É uma evidência de alguém que já tem algo novo, que já tem Cristo em sua vida. Isso faz toda a diferença. Agora preste atenção nesta frase aqui, que eu vou ilustrar com essa aqui. Libera essa segunda frase para mim. Ouça. Nossas boas obras, me ajude aí, 1, 2, 3 já. Nossas boas obras, pelo contrário, pastor, me explique melhor isso aqui. Você sabe que tem alguns, parece que tem alguns agindo assim. Coloca as boas obras na frente. Eu já fiz muita coisa boa, agora me levem para o céu. Parece que é assim que estão fazendo. Entende? Estão dizendo, olha, eu já fiz muita coisa boa, agora eu já posso ir para o céu. Parece que as boas obras se estão levando. Não. É ao contrário, nós é que as levaremos conosco para lá. Pastor, isso é heresia ou tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Libera para mim, olha o que está escrito, que coisa linda. Pode liberar para mim, Apocalipse, por favor. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os... Aleluia. Eu vou levar as minhas boas obras comigo para o céu. Elas não têm a capacidade nem o poder de me levar, mas eu posso levá-las junto comigo. Quem está entendendo o que a palavra está dizendo aqui? Amém? A palavra ela é muito clara, queridos. Não foi à toa que Jesus disse, conhecereis a verdade? A palavra é muito clara. Lembre-se disso. As boas obras não têm o poder, a capacidade de me levarem para o céu, mas eu posso levá-las junto comigo. Eu posso levá-las junto comigo e chegar diante de Deus. É tão tremendo isso aqui. Ele diz assim, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Aleluia. Agostinho de Hipona, considerado um dos pais da igreja, ele falou o seguinte: aqueles que desejam que os demais vejam suas boas obras para que Deus, que lhes deu suas boas obras, seja glorificado, realmente resplandecem diante dos outros. Olha o que ele está dizendo aqui, é tão tremendo. Ele está dizendo, olha, que essas pessoas, elas não fazem o bem ou boas obras para que sejam vistas, mas elas fazem o bem para que Deus seja revelado por intermédio delas. Entende? Porque essas pessoas entenderam que elas não são o centro, mas o centro é Deus. O centro é Deus, é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, queridos? Agora eu quero lhe compartilhar uma coisa muito interessante que Paulo fala aqui. Reflita comigo aqui em algo que eu vou lhe falar aqui, importante. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 15. Ouça o que Paulo diz, preste bem atenção. Se a obra que a pessoa edificou sobre o alicerce ficar de pé, então essa pessoa receberá a sua recompensa ou galardão. Mas se a sua obra for queimada, ela sofrerá prejuízo, porém ela mesma será salvo, como alguém que escapou passando pelo fogo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, é como se Paulo dissesse, Elcio, deixa eu te dizer uma coisa, tem algumas pessoas que serão salvas e que receberão galardão, e tem outras pessoas que serão salvas, mas que não receberão galardão. É isso aqui que ele está dizendo. Você entende? Eu vou caminhar mais um pouco, você vai entender de uma forma bem mais clara isso aqui que eu estou tentando de passar aqui. Nós precisamos entender, as nossas boas obras não nos garantem salvação, mas elas nos garantem galardão da parte do Senhor. Fala uma frase aqui para você entender.
Salvação é para quem segue, galardão é para quem serve. Pegou não? Salvação é para quem segue, galardão é para quem serve. Ou seja, é para quem pratica boas obras em Cristo. Ele foi criado em Cristo Jesus para viver essas boas obras, e ele entende e passa a praticar isso, não como meio para a salvação, mas passa a praticar porque ele já é salvo. Então entenda isso aqui. O meu conselho é: pratique boas obras, não para você ser salvo. Pratique boas obras porque você já é salvo. Entende a diferença? Porque se eu não entender dessa forma, não vai adiantar, não vai adiantar. E se eu não tiver essa convicção, essa certeza de quem de fato eu sou em Cristo, não vai adiantar. Você sabe o que nós vemos muito hoje na mídia, muito. Até hoje à tarde eu estava vendo um vídeo lá. É muito fácil, pessoas, às vezes, pessoas que eu nem conheço, youtubers e tal, compram banteco, compra um lanche, suco, refrigerante ou água, e tem um mendigo lá, e chegam lá, deixa lá, e vai caladinho, mas tem uma câmera filmando lá, porque senão não dá ibope. As pessoas precisam saber o que eu estou fazendo. Você entende a coisa? Eu estou fazendo bem, mas qual o meio, qual a motivação que está me levando a isso? Eu estou fazendo como uma troca. Isso é o mais importante, isso é tudo? Não. Você lembra o caso de Cornélio? Atos capítulo 10? Se você for ler com calma, Atos capítulo 10 e capítulo 11, você vai descobrir uma coisa interessante lá. Cornélio, quem era Cornélio? Era um cidadão romano, um centurião romano, que tinha um exército, um agrupamento de soldados sob o seu comando, e diz a Bíblia que ele era um homem piedoso, ele com toda a casa dele, temente a Deus, e era alguém que dava muitas esmolas para os pobres, e fazia continuamente orações a Deus, e está escrito que em uma tarde, 3 horas da tarde, ele estava lá tendo aquele momento devocional, e um anjo do Senhor apareceu para ele dizendo: Cornélio, as tuas esmolas, diga assim, esmolas. Ele disse: as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Então olha aqui para mim, guarde isso aqui. Aquilo que eu faço de coração é aceito por Deus, pastor? Mas não é o suficiente. Porque a própria história de Cornélio vai nos dizer isso. Se você for continuar, depois que o anjo diz: olha, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante do Senhor, mas ele segue dizendo: agora, manda chamar Pedro, que está lá na beira-mar, na casa de Simão o curtidor. Manda chamá-lo. E ele vai, manda chamar. Quando Pedro chega, Pedro começa a falar para ele, sabe o quê? Palavras que seriam para a salvação dele e de toda a sua casa. Por quê? Porque Deus está vendo as boas obras que Cornélio está fazendo, mas Deus sabia que aquilo não era o suficiente para salvá-lo. Então Deus diz: olha, você já tem obras, mas você precisa do meu filho Jesus Cristo. E Pedro vem como esse mensageiro para lhe levar essa palavra de vida, essa palavra de salvação, para que ele pudesse então de fato ser alcançado e abraçar a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora veja comigo a importância que tem de nós praticarmos essas boas obras. Olha só quantos textos na Bíblia. Eu vou pegar essa frase e vou entrar nos textos. As nossas boas obras não nos garantem salvação, mas elas nos garantem recompensa, galardão da parte do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Olha o que está escrito: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Isaías 62, 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras.
1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Mateus capítulo 25, do versículo 37 ao 40. Então, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre, diga comigo sempre, ele diz: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mim vocês fizeram. Gálatas capítulo 6, então é por isso que vem o encorajamento dele aqui. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Aí às vezes tem aqueles que dizem: pastor, cansei de fazer o bem. Quanto mais o bem eu faço, mais paulada eu levo. Só ingratidão. A pessoa não tem nem coragem de dizer obrigado. Recebe, tipo, é obrigação tua me dar. E vai embora. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar aqui. Eu espero que isso aconteça em nosso Natal, que eu vou ler aqui. Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14. Olha aí o que está escrito. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos mortos, dos justos. Agora isso aqui, seja bem honesto, é difícil. Você sabe por que é difícil? Poxa, eu vou preparar um banquete, eu vou convidar gente que não tem condições de um dia me convidar para eu participar de um outro banquete. Aí Jesus está dizendo: não te preocupa com isso, bem-aventurado é você se proceder assim, porque a sua recompensa na ressurreição do justo, ela vai estar lhe aguardando lá. Você, no tempo certo, você vai ser recompensado pelo seu Pai que está nos céus. E aí vem o encorajamento de Paulo para todos nós. Colossenses 3, 23 e 24, Paulo diz: tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Então ele diz: você vai servir, sirva de todo o coração. Eu não vou nem perguntar aqui, mas é muito sério essa questão de servir por vista. Isso é muito sério, queridos. Que às vezes a motivação é: não tem ninguém? Ah, deixa eu sentar. Quando estiver chegando, tu avisa, que eu começo a trabalhar. Jesus diz: olha, você está servindo a Cristo. Então, tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cientes que do Senhor nós vamos receber a recompensa da herança. Então ele está nos motivando a praticar boas obras. Não, vou repetir, não como meio para alcançarmos a salvação, mas praticarmos, porque em Cristo Jesus nós fomos criados para as boas obras. Agora preste atenção nessa frase aqui, eu acho que não tem aí na tela, mas preste atenção. Não permita que suas boas obras anulem a obra de Cristo. Vou repetir: não permita que suas boas obras anulem a obra de Cristo. Pastor, como assim? Escute. Se você continuar acreditando que sua salvação é alcançada mediante as suas boas obras, você estará anulando a obra de Cristo na cruz do Calvário. É como se você estivesse dizendo: Jesus, eu faço visita aos doentes. Jesus, eu procuro orar por pessoas que pedem oração por mim. Tá? Aleluia. Jesus,
Eu dou esmola para os pobres. Eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa bondosa. Jesus, ainda tem mais por aqui. Peraí, coisa boa que eu faço, Jesus. Jesus, eu procuro levar alimento para pessoas que estão necessitadas mesmo, Senhor. Olha aqui para mim, escute. Se eu caminhar por esse caminho, é como se eu estivesse dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu não sei nem por que o Senhor enviou Jesus Cristo. Sério, não sei nem por que o Senhor enviou Jesus. Porque só eu e as minhas boas obras conseguimos chegar no céu. Então escute, não permita que suas boas obras anulem a obra de Cristo. Pastor, por que você está falando isso? Escute, eu estou lhe falando isso porque essa tem sido uma grande estratégia de Satanás contra o sacrifício de Jesus na cruz. Porque olha aqui para mim, se eu creio que é pelas minhas boas obras que eu sou salvo, eu estou dizendo, Cristo não precisou ter morrido por mim. Ele não precisou ter sido enviado, não precisava ter sido enviado, porque tudo o que eu faço de bom já me garantiu um lugar no céu. E biblicamente falando, não é assim. Não é assim que deve acontecer, não é assim para ser. Nós não precisamos e nem devemos olhar desta forma. E queridos, eu quero falar aqui algo muito importante aqui, duas coisas muito importantes. Você que até hoje estava acreditando sinceramente que sua salvação dependia exclusivamente de suas boas obras, acredite, sem Cristo essa salvação não será possível. Eu preciso em amor lhe falar isso. Preciso em amor falar para aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal. Se você até hoje estava acreditando sinceramente que sua salvação dependia exclusivamente de suas boas obras, acredite, não será possível isso. Por quê, pastor? Por causa do que está escrito, Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro diz, e não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele está falando, não existe outro meio, não existe outra forma, queridos. Então que nós possamos, pela graça de Deus, entender isso. Mas eu quero falar para você que já nasceu de novo em Cristo. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: você tem fé? Eu tenho obras. Me mostra a tua fé por meio das tuas obras. Você sabe o que ele está tentando nos transmitir? É o seguinte: as nossas boas obras, elas manifestam a verdadeira fé genuína que nós temos em Cristo Jesus. É uma forma de manifestar a fé que verdadeiramente nós temos. Por isso que ele diz, então, é como se ele dissesse o seguinte, ele disse, olha, se alguém diz, eu creio de todo o coração em Jesus Cristo é o meu Salvador, mas se as obras não se evidenciam em sua vida, você coloca em jogo a verdadeira fé que você tem em Cristo, porque elas vão se manifestar por intermédio das nossas obras. Lembre-se, não são meio, mas elas vão se manifestar por intermédio delas. Essa palavra aqui, no culto da próxima ceia, ou a gente vai ter que limpar tudo aqui, que vai encher de muito mantimento, ou vai diminuir. Mas tudo vai depender de uma coisa: como você está entendendo isso. Porque de repente alguém pode fazer aquela confusão e dizer, pastor, agora nem por fé e nem por obras. Aí trava. Não permita que isso aconteça. Olha aqui para mim. Eu já vou pedir para você ficar de pé. Quem já viu, queridos, boi? Isso aqui não é brincadeira não, é sério. Você vai entender o que eu quero falar. Quem já viu boi lá no campo comendo capim? Quem já viu boi comendo capim? Ao vivo. Quem já viu ao vivo? Isso. Olha aqui para mim.
Quem já viu o boi lá no final da tarde, já deitado no curral? Quem já viu o boi já deitado lá no curral? Lá? Você já viu o boi deitado lá no curral? De dia o boi está assim, olha. Não tem trégua, né? Tá lá. Aí de noite, ele está deitado lá. Você sabe, ó. Ele está preocupado com quem está olhando para ele, né? Você sabe o que ele está fazendo? Durante o dia ele comeu. Durante a noite ele está ruminando o que ele comeu. Ele está triturando. Então deixa eu lhe dizer, você não é obrigado a engolir o que eu lhe dei. Leve para casa e rumine. Eu dou liberdade para você examinar isso que eu estou lhe falando aqui. Porque eu estou lhe falando isso aqui com muita paz, estou derramando essa palavra sobre a sua vida. Para que você entenda que as boas obras, elas são muito importantes aos olhos de Deus. Mas elas não são um meio para sermos salvos. Elas são um meio para os salvos manifestarem a verdadeira fé em Jesus Cristo. Você entende? E ele diz, vocês foram criados para boas obras. Então olha aqui para mim, se nós fomos criados, é pecado não praticar boas obras. Vou repetir, se nós fomos criados em Cristo para boas obras, é pecado não praticar boas obras. Porque tipo, você foi criado para isso. Agora deixa eu lhe dizer, tem uma pergunta que até me fizeram essa semana. Pastor, com esse galardão, essa recompensa que vai ter lá no céu? Por incrível que pareça, eu tive pesquisando, não existe um esclarecimento do que vai ser esse galardão, do que vai ser essa herança. Mas eu lhe garanto que Deus, ele paga muito bem os seus trabalhadores. Então se prepare que tem coisa muito boa lá no céu. Fica de pé aí em nome de Jesus. Aleluia.